VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Projeto de ambientação. Entender a representação dos elementos que compõem o projeto, objetos, vegetação, iluminação, revestimentos, mobiliários, forros. André Lemoine. Descrição: ele está sentado à esquerda da tela, é branco, cabelo grisalho, curto, olhos castanhos. Veste camisa manga curta, cinza, relógio no braço esquerdo. Descrição de Sara Freitas. Ela está sentada à direita da tela, é negra, cabelo preto, trançado, longo. Olhos castanhos, veste blusa preta, sem manga, usa brincos e colar. Descrição do ambiente. Ao fundo da tela, ambiente de uma sala, na parede uma TV, à frente dos professores, sentados, uma bancada com um notebook. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. Olá pessoal, vamos agora para a competência 2 da nossa disciplina de projeto de ambientação, onde iremos trabalhar as questões relativas à representação do projeto de ambientação. A representação mediante as técnicas de desenho técnico associadas à representação dos objetos, dos móveis e dos tipos específicos de projeto. Projetos de ambientação residenciais e projetos de ambientação comerciais, né, que vão envolver uma série de aspectos que vão desde pequenos escritórios a lojas, academias e outros elementos comerciais e de serviços que nós temos em nossa civilização, digamos assim, né? Então, nós vamos discutir essa questão com a nossa amiga que é a arquiteta Sara Freitas, né, que vai dispor sobre como nós devemos representar esse projeto e como esse projeto deve ser levado em consideração para a sua plena execução. Sara, o que é que você tem a dizer a respeito dessa questão da representação, uma vez que, como foi dito na competência anterior por nossa colega Vanessa, e nós levantamos o questionamento a respeito do problema de como o cliente visualiza o projeto, né? Nós temos que dar uma ênfase na questão técnica, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que levar em consideração que existem normas de representação e que isso vai ser levado em conta digamos assim, na objetivação do projeto em si, né? De como você vai representá-lo no desenho, como isso vai para o papel e depois para a execução. O que é que você tem a nos dizer a respeito desses aspectos? Tem alguns pontos que eu sempre gosto de alertar, né? E aí, quais são eles? Vanessa já falou, né, sobre a questão do projeto de layout. Então, o que é importante a gente focar? Que esse projeto de layout ele precisa estar bem amarradinho para a gente ir para a etapa à frente que se chama projeto executivo, que é onde a gente vai ver toda essa questão de pontos elétricos, pontos de luz, forro de gesso, pontos hidráulicos. E aí, para isso, o projeto de layout precisa estar amarrado, precisa estar aprovado. Após isso, a outra coisa que a gente tem que sempre prestar atenção é que nós que elaboramos o projeto, para a gente, na nossa cabeça, está tudo muito claro. Mas a gente tem que fazer sempre o projeto pensando no outro que nunca viu aquele projeto. E aí vai dar certo, porque se a gente está fazendo com essa cabeça, significa que a gente vai colocar mais informações. E a informação nunca é demais. A gente tem que botar, se não conseguir botar com medida, bota por escrito, mas tem que estar tudo completinho para o próprio cliente, se tivesse um arquiteto, entender, né? Ele conseguir pegar a planta da casa dele, do projeto e tirar a dúvida de algum profissional. E aí a gente também tem que estar preocupado com esses profissionais, com quem vai executar, porque vai ter diversos tipos de profissionais no mercado. Vai ter gente que vai ter facilidade de ler a planta e vai ter gente que não vai ter. E quem não tem, a gente está aqui, a gente tem que auxiliar para que o projeto saia de acordo com o que a gente fez.
né? Porque não tem coisa mais chata do que a gente chegar numa obra e ver que de repente o pedreiro não fez um nicho que a gente imaginou, mas às vezes ele não fez porque ele não entendeu que ali tinha um nicho ou não está bem sinalizado. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção, botar, constar na planta para não dar nada errado na hora da obra. Perfeito. Então o que é que a gente observa? O projeto de ambientação, por sua natureza, é um projeto meticuloso. Ele exige muitos detalhes, não é isso, Sara? Então nós precisamos levar em conta que o máximo de informações sempre vai beneficiar o projeto, né? Então, quanto à questão da representação, Sara, o que é que você diz em planta? A questão da leitura, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma planta de pontos de luz. Então, primeiro de tudo, o que é que a gente tem que prestar atenção no projeto de iluminação? Qual é o ambiente que a gente vai estar iluminando, né? É uma sala, é um quarto, é um banheiro, tudo isso a gente tem que estudar a necessidade daquele ambiente para a gente saber a quantidade de iluminação que a gente vai botar ali e saber também qual o tipo de luminária a gente vai colocar. Uma coisa muito legal que eu acho da iluminação é porque a gente consegue ter vários cenários no mesmo ambiente. Então, essa é a importância de fazer um projeto realmente luminotécnico especializado, exclusivo, com cuidado, porque numa sala, de repente, a gente pode ter diversos tipos de iluminação. A gente pode ter uma iluminação decorativa, pode ter uma iluminação pontual, pode ter uma iluminação geral, né? E isso tudo ajuda em quê? Ajuda também na economia, porque todas essas iluminações que vai ter naquele ambiente vão estar em seções separadas. Não adianta botar tudo no mesmo interruptor, que não vai dar certo e o cliente não vai economizar. E aí a gente tem que pensar nisso. Então tem que separar as seções e ver, eu quero iluminar um quadro, qual é o tipo de iluminação adequada, a quantidade de iluminação que eu preciso colocar ali. Eu tenho uma sala que é muito grande. Então você tem que dividir bem para o cliente não estar andando no escuro, né? Então a gente tem que ter essas preocupações, a gente tem que analisar o ambiente. O banheiro já é menor, então qual é o tipo de iluminação que eu quero? Vou querer uma iluminação que seja decorativa e uma iluminação geral. Tem um nicho dentro do box, de repente eu vou iluminar aquele nicho para dar uma diferença no projeto, para ficar bonito, mas eu preciso ter aquela luz geral boa para a pessoa conseguir se maquiar, para a pessoa conseguir se olhar, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, tem que analisar o projeto e analisar os ambientes. Por quê? Porque um ambiente residencial vai exigir um tipo de iluminação e um ambiente comercial vai exigir outro tipo. Perfeito. Sara, já que você levou em conta, você levantou esse questionamento a respeito dos tipos de projeto residencial e comercial, o que é que você teria a nos dizer a respeito das diferenças conceituais que existem nesses projetos? Tanto um quanto o outro sempre vai ter diferença e sempre a gente vai estar atendendo a necessidade do cliente, né? A mesma coisa, no residencial tem diversos tipos de residência, por quê? Porque cada residência é única, cada projeto é único. O cliente tem aquela necessidade. Pode ser a mesma planta, mas pode ter, né? Pode ter não, né? Vai ter clientes diferentes, com utilização daquele espaço diferente. De repente eu tenho uma mesma sala, uma mesma apartamento naquele edifício, né? Fazendo 2 projetos, mas em um eu tenho um cadeirante, em um eu tenho um idoso. Então, vai ser o mesmo projeto? Não, jamais. Então, a gente tem que analisar a necessidade do cliente, a funcionalidade daquele espaço para que atenda realmente o dia a dia dele, que fique confortável, que fique aconchegante, né? E se preocupando sempre com a segurança do espaço, questão de circulação, questão de quinas, questão da iluminação, como já foi dito. Um outro ponto também, questão de tomadas. A gente saber distribuir bem as tomadas, não precisa encher o projeto de tomadas, mas a gente tem que ter uma quantidade suficiente para que dê um conforto ao cliente. O cliente não tem coisa pior do que você estar com sua casa pronta, de repente precisar carregar um celular ou ligar algum aparelho e ter que estar procurando extensão, né? Então tem que, do lado do sofá, tem necessidade de tomada? Tem. No quarto, qual é o uso do cliente? Ele tem o hábito, ele gosta de abajur, então eu tenho que deixar uma tomada do lado da cabeceira,
né? Então, tudo isso a gente tem que saber como é o dia a dia do cliente para fazer um bom projeto, seja começando do layout até o executivo e o detalhamento, que é a parte de mobiliário. Muito bem, Sara. Um aspecto interessante, a gente trabalha muito na ambientação, além da questão dos móveis, os objetos, né? Objetos que podem ser vasos, podem ser quadros, podem ser, né, os mais diversos. Então, o que é que você poderia nos dizer a respeito da representação gráfica disso? Você acha que é necessário a representação específica ou algum bloco, né, em algum programa de CAD seria suficiente para essa representação e depois o cliente, junto com o designer, com o arquiteto, trataria de adquirir o objeto específico? O que é que você me diz a respeito disso? Eu digo o seguinte, que é importante você sinalizar, né? Porque assim, o nosso trabalho vai desde a questão da reforma até a ambientação, né? Então, nessa parte de ambientação, entra justamente esses objetos decorativos. E aí eu acho que é importante você, de repente, dizer, nesse local eu penso no abajur, porque abajur não deixa de ser um objeto decorativo. E aí exige um ponto de tomada. E um jarro, eu pretendo um jarro. Qual a altura daquele jarro? Como é aquele jarro? Não digo nem que vai ser aquele, mas para o cliente já entender como é que vai ser realmente o espaço dele. Obviamente, André, que o que é que acontece? A gente faz toda essa parte decorativa no projeto 3D e no de layout, mas quando ele for escolher, pode mudar. Não tem problema nenhum. Quando realmente for na loja escolher, ele pode mudar. Mas, pelo menos, ele já vai ter uma noção de que, o arquiteto botou um jarrinho de planta ali, o arquiteto botou um porta-retrato, o arquiteto botou um quadro de tal tamanho. Quando ele estiver andando por aí, ele pode até já adiantar essa parte. Vi um quadro do tamanho que você mostrou. Dá certo. Então, quanto mais informações, né, no projeto, melhor. Que o cliente vai estar mais seguro e vai saber realmente como o seu lar vai ficar ou seu ambiente comercial. Perfeito. Ou seja, nós devemos levar em consideração minimamente as proporções dos objetos dentro dos espaços, né? Nós não podemos imaginar uma sala que vai ter um quadro de 1 metro quadrado e depois adquirirmos um quadro que tem o dobro desse tamanho, né? Isso vai causar problemas. Mas a especificidade deve ser trabalhada juntamente com o cliente para que isso se resolva da melhor forma possível. Porque nós não podemos, até por questão de representação, não é isso, sabe? Representarmos especificamente qual obra, qual quadro, qual desenho vai constar ali, não é isso? Uhum. Isso não seria possível, mas seria possível estabelecer os parâmetros das medidas desses objetos, não é verdade? Que é o que é o trabalho da gente, né? A gente pode botar ali, a gente tem que botar isso, as medidas, até porque a gente não pode colocar coisas que não vão dar certo, ou coisas que o cliente disse que é um sonho dele, um sofá de tantos metros, mas vamos analisar a tua sala, não vai ficar desproporcional um quadro, eu quero um quadro imenso, ou um quadro muito pequeno, não vai ficar desproporcional, vai faltar harmonia. Então tudo isso a gente tem que analisar juntamente com o cliente, tem que ser claro com ele, né? Deixar isso bem claro. Não é que não vai atender o pedido do cliente, não, a gente tem que atender, mas dentro da possibilidade. É para isso que a gente estuda, né? Para atender dentro da possibilidade de coisa que fique harmônica e fique bonita e funcional. Perfeito. Sara, uma palavrinha a respeito da questão dos projetos comerciais, né? Como você conceituaria os projetos comerciais? Eles têm um conceito específico, uma coisa mais genérica, mas como você encara a questão do projeto comercial frente ao residencial? Eu encaro da mesma forma, cada projeto vai ser único. Então, um projeto comercial, eu acho que ele é até mais desafiador. Por quê? Porque ele exige algo novo, exclusivo, algo que você não vire uma esquina e veja igual. Né? A partir do momento que você contrata um arquiteto, é porque você quer um projeto exclusivo, é porque você quer uma coisa bem elaborada, não é para estar uma cópia, não é verdade? Então, assim, tem seus desafios também. E aí, no comercial, eu acho muito maior, porque a visibilidade é maior. E também a gente tem uma responsabilidade, principalmente se for na linha de vendas,
A gente tem a responsabilidade de atingir o que o cliente quer e seguir uma linha, porque o projeto vai indicar qual o público que aquele cliente quer atingir, que ele quer atender. Então, se a gente faz uma coisa que não vá ser o que o cliente quer, pode dar prejuízo no negócio dele. Perfeito. Então, Sara, nesse momento a gente visualiza a necessidade de estabelecer algumas diferenças entre os projetos residenciais e os projetos comerciais, né? Então, você nos mostra aqui um projeto residencial, né, onde nós temos alguns aspectos interessantes a serem levados em conta, não é isso? Isso. Aqui é uma planta baixa, é o projeto de layout, é onde tudo começa, e é uma planta super importante porque a gente tem que analisar já a partir dela qual é o uso do cliente. Esse daqui foi bem interessante, porque a cliente tem uma sala muito generosa, mas desde o início ela disse que ela não queria a sala principal com televisão. Então, isso é uma particularidade da cliente. E que se a gente não tivesse conversado, se a gente não tivesse alinhado nossas ideias, poderia dar errado. Poderia chegar no dia do projeto e fazer uma sala de cinema e ela ia odiar. Ela ia sentir que a gente realmente não escutou ela, né? E aquilo não teria funcionalidade para ela. Então, qual foi o argumento dela? Eu gosto da minha sala para conversar. Então, não quero nada que tire a atenção. Então, eu quero uma sala de TV separada. Mas mesmo sendo separada, eu ainda quero que ela fique integrada com outro ambiente, que eu consiga visualizar. E isso foi bem legal, porque a gente conseguiu fazer essa integração com o mobiliário. A gente utilizou um biombo de madeira. Perfeito. Né? E aí, essa sala de TV, ao invés de ficar um ambiente fechado, não, ficou aberto. Ela tem 2 filhos, então quando os filhos estão assistindo televisão e ela está com visitas, eles ainda conseguem ter a comunicação, mas nenhum atrapalha o outro. Ótimo. Então isso é uma coisa que é bastante interessante da gente focar, porque a gente tem que prestar atenção realmente no que o cliente quer. Quem é que vai utilizar o espaço? Quem é que vai chegar todo dia na sua casa e vai usufruir? Então, a gente tem que estar atento no que realmente é solicitado. Então, nesse caso aqui, achei bem legal. Então, a gente botou a sala de jantar juntamente com a sala de conversação e separou a sala de TV. Muito bom. Quanto a um projeto comercial, o que é que você pode nos dizer? Pronto, já no comercial a gente está com outra planta aqui, que também foi um projeto bem interessante, que é de uma cafeteria. E aí o que é que acontece? Nesse espaço já tinha uma cafeteria. E aí é desafiador. Por quê? Porque de forma alguma o cliente queria ter lembranças da outra cafeteria. Fotografia da cafeteria. Na tela, um ambiente amplo, com mesas e cadeiras distribuídas aleatoriamente, paredes decoradas e plantas numa área verde. Ao fundo, nas laterais. Imagem de close da cafeteria antiga, com vitrine, cadeiras e mesas, balcão com comidas. Parede decorada com quadros e estantes de livros. Então, não posso pegar nada do projeto, tem que ser iniciado do zero. A única coisa que eu posso pegar, que aí na verdade não é o arquiteto, é o cliente, aí de repente, como era uma cafeteria, tinha coisas em comuns, a geladeira, o local da cafeteira. Então, a parte de ambientação, como também a cafeteria era muito pequenininha, pode ficar no mesmo lugar, mas não pode ter a mesma lembrança. Até porque atinge aquilo que a gente tinha comentado. Qual é o público? O público era igual? Não era. Então, não posso ter o mesmo tipo nem estilo de projeto. Eu tenho que ter o estilo do meu cliente. Exato. Tem um outro conceito. Tem um outro conceito. E aí, qual é a função do arquiteto? Saber como utilizar da melhor forma esse conceito, utilizar a ideia do cliente que às vezes está um pouquinho bagunçada, às vezes ele quer muita coisa no mesmo espaço, e aí não vai ficar legal, não vai ficar harmônico, e a gente tem que saber dosar isso para explorar a ideia dele da melhor forma. Porque, querendo ou não, o cliente quer se sentir fazendo parte daquele projeto. Ele quer sentir que teve a opinião dele, que foi atendida e que ele viu algum ponto que ele disse, eu quero esse espaço assim. Então, a gente tem que prestar atenção tanto no residencial quanto no comercial. Perfeito. Então, o que é que a gente observa? Os projetos têm suas particularidades,
né? Mas ao mesmo tempo a gente nota que existe uma linha de ação a ser seguida, né? Nós já passamos pelo briefing, nós passamos pelo layout e agora nós já estamos falando sobre aspectos mais específicos, os objetos, a conceituação e a forma como esse espaço vai ser trabalhado, como ele vai ser organizado para que fique da melhor maneira possível para o cliente ou os clientes desse espaço, né? Então, além da questão projetual, nós vamos trabalhar também, na próxima competência, os aspectos relativos aos materiais, aproveitando que estamos nessa loja que nos cedeu o espaço, e aí mais adiante concluiremos essa fase específica da associação entre a ambientação espacial e os materiais na competência 3. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Mariana Guerra. Imagens. Mariana Guerra. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Edição. Victor Lins. Direção de arte. Victor Lins. Professor autor. André Lemoine. Entrevistada. Sara Freitas. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Daniele de Holanda Beltrão. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em janeiro de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.